Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos a deputada federal pelo PSOL, Sâmia Bonfim. Seja muito bem-vinda aqui, viu, deputada? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bom dia para todos. Bom dia. Deputada, a senhora é muito ativa nas redes sociais, principalmente pelo Twitter. A senhora também faz parte de uma comissão especial que debate a reforma da Previdência no Congresso. No último dia 9, a senhora postou um vídeo, inclusive nas suas redes sociais, para explicar para aqueles que a senhora chama de que seriam os atingidos pela reforma da Previdência de forma negativa, mas que o governo não explica. Quem seriam essas pessoas? Olha, na verdade, toda a população brasileira vai ser impactada pela reforma da Previdência, mas tem alguns setores em especial que vão sentir mais os seus efeitos. Primeiro deles são as mulheres trabalhadoras rurais, em especial mulheres professoras, que a previsão é que se trabalhem por mais 10 anos para conseguir ter o direito à aposentadoria. Para além disso, pessoas em situação de miséria, ou seja, aquelas que dependem do benefício de prestação continuada, que é o BPC, que ele quer reduzir. Aliás, ele quer aumentar para 70 anos a idade para ter acesso a esse benefício, sendo que hoje em dia é de 65. E trabalhadores rurais em geral, que vão ter que aumentar o seu tempo de contribuição e começar a contribuir como um trabalhador urbano, sendo que hoje basta comprovar que trabalhou por 15 anos. Então é um tema muito profundo e a gente busca fazer esses vídeos até para explicar um pouco mais detalhadamente, porque as pessoas, às vezes elas pegam a informação de uma forma um pouco distorcida e o nosso papel também é informar para explicar um pouco a situação e as pessoas se envolverem no processo de defesa da Previdência. Lembrando que a deputada Sâmia Bonfim, ela é deputada pelo estado de São Paulo, está fazendo uma visita aqui em Minas Gerais, e a gente até agradece a disponibilidade de vir aqui à Rádio Super conversar com a gente, deputada. Você falava aí a respeito dessa questão da reforma da Previdência. O governo argumenta que o país só consegue para frente se houver uma reforma. De alguma maneira, o PSOL, que é o seu partido, inclusive, reconhece que algo precisa ser modificado na Previdência, e se reconhece o que deveria ser modificado? E qual modelo vocês defenderiam também? Olha, a gente acha que tudo, na verdade, todas as estruturas de direitos sociais no Brasil são passíveis de ter alguma reforma ou adaptação para melhorar e melhor acolher e atender a população brasileira. Mas o pressuposto de que a reforma da Previdência é o meio para conseguir equilibrar as contas ou melhorar a economia no país, com esse pressuposto nós discordamos. Por isso que também na comissão especial a gente vai propor uma emenda substitutiva da totalidade do projeto. A nossa ideia é que o Estado aumente a sua arrecadação através de uma reforma tributária, fazendo com que os mais ricos paguem mais e os mais pobres paguem menos, como, por exemplo, a partir de uma nova faixa de imposto de renda para aqueles que ganham mais, que tem como renda mais de 40 ou 100 salários mínimos, que não dá nem 800 mil pessoas de toda a população brasileira, ou então criando outros tipos de taxação para aqueles que vivem do mercado financeiro, como, por exemplo, sobre lucros e dividendos, ou então sobre grandes fortunas e heranças, que também atingiriam uma parcela muito pequena da população, enquanto a maioria do povo brasileiro não precisaria ter que trabalhar por mais tempo ou mesmo nem sequer conseguir ter acesso à Previdência. Esse substitutivo seria então uma mini reforma tributária que a senhora pretende apresentar lá, seria Exatamente, isso? Uma mini reforma tributária que na nossa proposta, inclusive, teria um ganho ainda maior do que o Paulo Guedes disse que conseguiria com a reforma da Previdência. Seriam cerca de 2,5 trilhões de reais, sendo que com a reforma da Previdência ele disse que ganharia 1,2 trilhão. Deputada, nós estamos vivendo um momento de protestos em relação aos cortes, né, de 30% das universidades federais, protestos por todo o Brasil, que inclusive está sendo criticado, né, pelo governo Jair Bolsonaro, por óbvio, por essa determinação desse corte do MEC. E hoje nós amanhecemos com a informação de que o novo diretor do INEP foi demitido, teria pedido, na verdade, uma demissão. Como que a senhora vê esses cortes? O que a gente deixa de ganhar? Quando eu falo em relação à educação. O que o país deixa de ganhar com esses cortes de 30%? Olha, a educação é uma área muito sensível para a população brasileira e eu acho que é por isso que teve a reação do tamanho que foi, né? Nas ruas, mas também nas escolas e universidades, porque é de muito fácil percepção de qualquer cidadão brasileiro a sua importância. E, a princípio, ele apresentou os cortes como uma guerra ideológica
contra universidades, mas quando a gente foi ver os cortes do ensino básico, na verdade, são muito maiores do que os das universidades. É um risco gigantesco para a possibilidade de funcionamento de muitas delas. Essa semana a gente estava fazendo um levantamento, tem universidades que não vão conseguir sequer pagar a conta de luz, a conta de água no próximo mês, em função desse contingenciamento orçamentário. E eu acho que foi um dos maiores tiros no pé, na verdade, que o governo Bolsonaro deu até então. Porque não se trata somente de um setor da esquerda que está na mobilização ou de pessoas que, a princípio, são opositoras ao governo. Mas tinham muitas pessoas nas ruas que depositaram o seu voto de confiança ou mesmo de esperança no governo Bolsonaro e agora se sentem muito decepcionadas. Eu costumo dizer que o governo Bolsonaro, em especial o presidente, eles lidam muito com o discurso do terrorismo e de uma guerra ideológica contra um inimigo que nem sempre existe, mas apresenta pouquíssimos projetos ou resultados para melhorar diretamente a vida da população. Está aumentando o desemprego, aumentando a miséria, mesmo a situação de violência, que é uma das principais bandeiras do presidente, né? Também tem piorado. E, enquanto isso, ele vai lá e ataca aquilo que é uma das principais conquistas da população brasileira, que são as universidades e as escolas públicas. A manifestação de anteontem, na verdade, eu acho que foi só o começo. O processo vai continuar, já tem uma nova rodada de mobilizações convocada para o dia 30 e estaremos lá também apoiando, porque eu acho que é o papel de todo mundo que confia, que acredita na educação pública. Sou formada como professora, também me formei numa universidade pública e não poderia estar por fora desse processo também. A senhora vai até Brumadinho hoje. Isso, vou para Brumadinho. Como viu? A senhora que é de São Paulo, é até interessante a gente tentar entender qual a perspectiva dessa tragédia que a gente aqui fala um dia sim, outro também, em Minas Gerais, acompanhando de fora. Que tipo de análise a senhora faz a respeito disso? Olha, eu converso muito com a nossa deputada, com a Áurea, né, que é aqui do pessoal de Minas Gerais, sobre o processo, porque ela acompanha muito a CPI de Brumadinho, que está em tramitação lá na Câmara. Foi um choque gigantesco para todo mundo, porque a memória recente de Mariana ainda é muito presente em todos nós, né? E em São Paulo a gente tem algumas barragens também, mas que talvez não estejam numa situação tão calamitosa quanto a daqui, ainda que a gente tenha enviado requerimentos e pedidos de informação e até agora, para nossa surpresa, não obtivemos nenhuma resposta para saber dessa situação e para saber se a população de São Paulo pode passar por uma situação parecida. Eu acho que é o dever ter todo tipo de solidariedade, ajuda, visibilidade. Por isso que nas agendas de hoje eu fiz questão de passar por lá, porque é um crime. Eu não considero uma tragédia, eu considero um crime, tendo em vista que sabiam dos riscos que poderiam correr, tendo em vista o número de exonerações fiscais, inclusive, que eles têm com a vida de tantas pessoas correndo risco, né? Eu acho que precisa ter ainda mais visibilidade do que já tem. Não pode cair no esquecimento, por isso eu fiz questão de, no meio da agenda, passar por lá também para levar para o nosso público-alvo, enfim, nosso eleitorado em São Paulo, essa consciência de que tragédias ou crimes como esse podem também acontecer em São Paulo, tendo em vista as barragens que existem lá, e algo como esse não pode passar impune, né? Não pode acontecer no mês de janeiro e depois ninguém mais lembrar ou se solidarizar ou exigir que tenha punição pelos responsáveis. A gente está indo para a reta final da entrevista, mas não sem antes a nossa hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, deputada? Perfeito. Reforma da Previdência. Sou contra, porque prejudica os mais pobres e piora a situação da economia. Governo Bolsonaro até aqui. Eu acho que tem sido um desastre, um tiro no pé atrás do outro e nenhum projeto para o país. Comunidade LGBT. Merece os seus direitos, mas a gente ainda está num país que mais mata LGBTs do mundo inteiro. Violência contra a mulher. É uma epidemia, um tema que está cada vez mais amplo, as pessoas estão sensíveis a ela, mas existem poucas ações efetivas para combatê-la. Cortes nas universidades federais. Foi o pior tiro no pé que o governo Bolsonaro tem e acendeu uma faísca de revolta com um governo que é difícil de parar. Duelo entre esquerda e direita. Eu acho que os dois setores têm dificuldade, às vezes, de oferecer respostas concretas para a população, para a resolução dos seus problemas. A gente precisa avançar e atuar para que isso mude. Conversamos com a deputada federal pelo PSOL, Sâmia Bonfim. Obrigada pela entrevista, deputada. Eu que agradeço, querida.